São 17 horas em Paris, 18 horas em Maputo. Está a ouvir o segundo jornal da RFI em português. Lígia Anjos. E a marcar a atualidade desta quinta-feira, dia 9 de março, militares da CDAO estão reunidos a partir de hoje até domingo em Bissau para combater o terrorismo na República Democrática do Congo. Os rebeldes do M23 ganham terreno no Kivu Norte. A vida regressou a Palma, vila agora patrulhada por tropas junto aos projetos de gás de Moçambique, 2 anos depois do ataque mais mediático em Cabo Delgado. Estes são alguns dos títulos que vamos desenvolver neste jornal sob o comando técnico de Dusko Sekulic. RFI, as vozes do mundo. Peritos e chefes militares da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, CDAO, voltam a encontrar-se na capital guineense Bissau a partir de hoje. O objetivo é criar uma força de alerta que teria como missão combater o terrorismo e golpes de Estado na sub-região. Mais detalhes com Moussa Baldé. Em dezembro passado, os chefes militares já tinham se reunido aqui em Bissau. Voltaram a se reunir para criar e colocar em marcha a Força de Alerta da CDAO. A missão desta força seria o combate ao terrorismo que ameaça os países da comunidade e ainda a reposição da ordem constitucional, um fenómeno que fustiga a zona constituída por 15 países, entre os quais 2 lusófonos, Cabo Verde e a Guiné-Bissau. Esta nova reunião de Bissau, prevista para durar 4 dias, junta numa primeira fase os chefes das operações e os da logística dos Estados-maiores de países da CDAO. Na segunda-feira, dia 13, será a vez de os chefes das Forças Armadas se reunirem para aprovar o documento final a ser submetido à próxima cimeira de líderes políticos da CDAO. No seu discurso de boas-vindas, o chefe das Forças Armadas guineenses, o general Biaga Nantan, exortou sobre a urgência de se criar um plano concreto que dê corpo à Força de Alerta da CDAO. Os trabalhos que serão feitos nesse fórum durante 4 dias vão constituir uma base sólida para o combate aos grupos e às ações terroristas, bem como para o restabelecimento da ordem constitucional na nossa sub-região. Os principais fatores da ameaça à paz e à segurança na África Ocidental. Atualmente suspensos da CDAO. Depois de serem palcos de golpes militares, o Burkina Faso, a Guiné-Conakry e o Mali foram também convidados a estarem presentes na reunião de Bissau, mas não compareceram. Moussa Baldé, Bissau, RFI. No resto da atualidade, os rebeldes do movimento M23 estão a ganhar terreno na província de Kivu Norte, na República Democrática do Congo, depois do fracasso de novo cessar-fogo previsto desde terça-feira passada desta semana. Ao meio-dia, ao país chega hoje uma delegação do Conselho de Segurança das Nações Unidas para avaliar a situação de segurança e humanitária de Kivu Norte. Entretanto, Paris já pediu às partes todos os esforços para que o cessar-fogo seja respeitado e ameaça com sanções. Cristina Soares. Depois de vários anúncios de cessar-fogo falhados nos últimos meses, uma nova suspensão das hostilidades estava prevista para entrar em vigor esta terça-feira, mas, mais uma vez, não foi respeitada. Paris já pediu às partes todos os esforços para que o cessar-fogo seja respeitado. A França apela a todos os que apoiam e apoiaram os grupos armados, nomeadamente ao Ruanda, para não pouparem esforços para que o cessar-fogo seja imediatamente respeitado. Na segunda-feira, o secretário-geral da ONU, António Guterres, tinha apelado aos rebeldes a respeitarem a trégua e no fim de semana passado o presidente francês Emmanuel Macron ameaçou com sanções as partes do conflito que ignorassem este novo cessar-fogo. Apesar disso, as armas não se calaram na província do Kivu Norte, onde o M23 continua, desde segunda-feira, a alargar a sua base de ação. Entretanto, esta quinta-feira à noite chega a Kinshasa uma delegação do Conselho de Segurança das Nações Unidas para uma visita de 3 dias com o objetivo de avaliar a situação de segurança humanitária no Kivu Norte.
Em Moçambique, a província do Norte, em Cabo Delgado, continua a enfrentar o terrorismo islâmico, mas alguma normalidade voltou a Palma, localidade que há 2 anos foi alvo de um ataque que obrigou à fuga das populações e à suspensão dos investimentos da petrolífera francesa Total Energia de gás natural. Lúcio Marcos é técnico de frio do Hotel Amarula. Em declarações à agência portuguesa Lusa, garante que a calma voltou, mas continua a ter pesadelos com os ataques que viveu. Agora Palma está seguro. Naquela altura em que eu estava cá, havia muitos tiros. Você não sabia se é insurgente ou é a nossa força. Mas agora já não há tiro, a pessoa circula à vontade, as pessoas estão a voltar normalmente. A gente só ouve alguns barulhos, mas é longe daqui. Está mais seguro em relação antes do ataque até. Às vezes, por exemplo, quando estou a dormir, cai alguma coisa na casa, fico assustado. Um barulho, às vezes fico assustado. Às vezes que sonho também. Salto, grito, depois vejo, nada, estou no hotel. Principalmente o colega que perdi era um colega vizinho de quarto, éramos amigos. Às vezes penso, sonho com ele, como ele morreu. Declarações de Lucílio Marcos, técnico no Hotel Amarula, em Palma, localidade que há 2 anos foi alvo de um ataque que obrigou à fuga de milhares de pessoas no norte de Moçambique. Na Nigéria, a Comissão Eleitoral anunciou o adiamento das eleições de governadores e deputados locais, um adiamento de 1 semana, um compasso de tempo necessário, segundo a Comissão, para concluir a reconfiguração das máquinas utilizadas no processo eleitoral. O presidente angolano João Lourenço exonerou 16 diplomatas na terça-feira e nomeou o mesmo número de pessoas para representar a diplomacia de Angola no mundo em alterações que envolvem países como Portugal, Brasil, São Tomé e Príncipe, Suécia ou ainda a Espanha. Bissau 94 FM. Passado um ano depois do início da invasão da Ucrânia pela Rússia, a frente de combate em Bakhmut é crítica e metade da cidade já está nas mãos do grupo Wagner, o grupo russo, numa das batalhas mais duras desta guerra, segundo descreveu o nosso correspondente especial da RFI em Kiev, na capital ucraniana, José Pedro Frazão. A situação mais crítica é a de Bakhmut e essa tem merecido muita atenção ao longo dos últimos meses. A indicação mais recente é de que metade da cidade de Bakhmut já está nas mãos do grupo Wagner, os mercenários ao serviço da Rússia, que estão a desencadear um ataque praticamente sem misericórdia, tendo em conta que inclusivamente chegam, segundo os relatos que os ucranianos fazem, a utilizar táticas como enviar, digamos assim, praticamente para a morte alguns dos seus combatentes, de forma a atrair os ucranianos para zonas de combate e depois é uma tática militar que permite depois cercar as tropas ucranianas. Há muitas dúvidas sobre a situação no terreno, é muito complicado, é uma das batalhas mais duras desta guerra. Uma cidade tinha 70 mil pessoas, neste momento tem 4 mil civis ainda que não querem mesmo sair de Bakhmut. Zelensky mandou reforçar a meio desta semana o contingente militar em Bakhmut. É algo de simbólico, é algo de estratégico. Simbólico porque se a Rússia conquistar Bakhmut quer dizer que consegue furar na defesa ucraniana. Simbólico para a Ucrânia que, se conseguir conter Bakhmut, consegue mostrar à Rússia que consegue conter aquilo que a Rússia pretende atacar. Do ponto de vista estratégico-militar, muitos analistas dizem que não é assim tão essencial a garantia de Bakhmut para evitar a progressão russa naquela zona do Donbass. O relato de José Pedro Frazão, nosso correspondente especial da RFI em Kiev, que iremos ouvir já a seguir a este jornal a partir das 17h10 aqui de Paris. O fornecimento de energia elétrica foi restabelecido na central nuclear ucraniana de Zaporizhia, ocupada pelas forças de Moscou e que ficou hoje sem eletricidade depois de um ataque russo, informou a empresa de energia estatal ucraniana. A Rússia que reforçou de madrugada uma série de ataques contra diferentes alvos na Ucrânia, incluindo em Kharkiv, no leste do país, Odessa, no sul, e na capital, em Kiev. Os partidos da oposição georgiana anunciaram esta quinta-feira que vão continuar a manifestar contra o governo, apesar da retirada do projeto de lei considerado repressivo e que provocou uma onda de protestos massivos. A mobilização não vai parar até que haja uma garantia de que a Geórgia está firmemente num caminho
pró-Ocidente. Avançaram alguns partidos da oposição pedindo novos comícios na noite de hoje e a libertação de dezenas de manifestantes detidos. 3 palestinianos foram mortos esta quinta-feira por forças israelitas em Jaba, no nordeste da Cisjordânia ocupada, avançou o Ministério da Saúde palestiniano.